Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que estou aqui com vocês nessa data tão festiva para o Centro Espírita Gregório Estevão, onde comemoramos mais um ano de atividades voltadas para o bem, para o amor, para o perdão, para a caridade, para acolher todos aqueles que, vivenciando as aflições desse plano de provas e expiações, acorrem para nossas casas de caridade. Particularmente nesse momento tão difícil pelo qual todos nós passamos, esse momento de pandemia, que já soma mais de 12 meses. E apesar de tantas dificuldades, nós vamos superando e com o estudo da doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora, que nos ensina que estamos num plano de provas e expiações. E é preciso que haja o equilíbrio e, acima de tudo, o entendimento das palavras do Cristo Jesus, para que possamos suportar, com fé e determinação, todas as provas que praza a Deus nos enviar. Então, estamos aqui para, mais uma vez, estudar, e dessa vez temos como tema um texto do livro Fonte Viva, livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nós vamos exatamente lá no capítulo 127, cujo título é Humanidade Real. E esse trecho começa com uma frase, com um trecho muito pequeno, do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5, que diz, Emmanuel coloca, logo no início, essa frase que diz: eis o homem, Pilatos. Né? Para que a gente entenda exatamente o contexto dessa frase, nós vamos lá no Evangelho de João, lá no capítulo 19, vamos entender onde é que essa frase está colocada. E esse trecho começa assim, o capítulo 19 diz assim: sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados, trançando uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto púrpura. Vinham até ele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Novamente Pilatos dirigiu-se para fora e diz a eles, quer dizer, Pilatos estava no pretório, né, que era o espaço de governança, e lá fora estava a multidão, né, aguardando a decisão de Pilatos. Eis que o conduzo para fora, até vós, para que saibais que não encontro nenhum motivo de condenação nele. Então Jesus se dirigiu para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Diz a eles Pilatos: eis o homem. Assim que o viram, os sumos sacerdotes e os guardas gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos lhes diz: tomai-o vós e crucificai-o, pois que eu não encontro nele motivo de condenação. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando então Pilatos ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Entrou no pretório novamente e diz a Jesus: de onde és tu? Jesus, porém, não lhe respondeu. Então Pilatos lhe diz: não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Desde então Pilatos buscava soltá-los. Os judeus, porém, gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei contesta a César. Então, ao ouvir essas palavras, Pilatos conduziu Jesus para fora, sentou-se no estrado, no lugar chamado de Tróstotos, era um pavimento de pedra, né, que em hebraico quer dizer Gabatá,
Era a preparação da Páscoa por volta da hora sexta. Pilatos diz aos judeus: Eis vosso rei. Eles então gritaram: Tira, tira, crucificai-o. Pilatos lhe diz: Crucificarei o vosso rei? Responderam os sumos sacerdotes: Não temos rei senão César. Sendo assim, o entregou para eles a fim de que fosse crucificado. Então, tomaram Jesus. Então, esse é o trecho, né? Esse é o capítulo 19, onde Jesus, que havia sido preso, entregue a Pilatos, né? Né, foi exigido a sua crucificação por parte daqueles que eram os sumos sacerdotes, né, os líderes do Sinédrio. E esses se achavam incomodados, né, com o que pregava Jesus. Ou seja, valiam-se daquilo que mais agrava o nosso comportamento, que é o orgulho e o egoísmo. Então, voltando ao trecho, Humanidade Real, do livro Fonte Viva. Então, como eu disse, Emmanuel começa com essa citação, né? Eis o homem, Pilatos. E aí o texto diz: apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercia paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. É exatamente nesse trecho onde Emmanuel faz essas colocações sobre o comportamento de Jesus. Eu vou dar uma interrompida e vou buscar no livro No Roteiro de Jesus. Esse livro, No Roteiro de Jesus, foi uma reunião de 59 passagens da vida de Jesus, retirada de 8 livros, psicografados por Chico Xavier, ditados pelo espírito Humberto de Campos, né, o irmão X, e construído por Gerson Simões Monteiro. Então, Gerson Simões Monteiro retirou 59 passagens da vida de Jesus, narradas em 8 livros, e construiu esse livro, No Roteiro de Jesus. Então, eu vou a esse livro retirar uma passagem na vida de Jesus, exatamente para dar maior significado ao que acabamos de ler, né? E esse trecho, essa história, tem o título Servir Mais. E ela diz assim: Efraim ben Assef, caudilho de Israel, contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência e, informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Então, Ibrahim ben Assef era um guerreiro que procurava levantar o seu povo contra o domínio romano, né? E sabemos que naquele período o Império Romano dominava, né, boa parte do Oriente Médio e do mundo. Seu grande império. E os judeus queriam se rebelar, né? Queriam se libertar desse domínio. Ibrahim ben Assef era um desses revoltosos. Como ele ouviu falar de Jesus, que chegara a Jerusalém, né? Esse profeta que na época era tão comentado, tão respeitado, tão procurado, ele procura Jesus para se aconselhar com ele, achando que vai encontrar nele também um grande líder para sua revolta. E aí ele diz assim: Mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal
no auxílio ao povo. Como agir? Quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho. Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora. E Jesus responde para ele: é preciso ser mais humilde e servir mais. Respondeu Jesus, fixando o olhar nele. E ele continuou: mas e quando a maldade se ergue, espreitando-nos à porta? E que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? Jesus, mais uma vez, responde a ele: é preciso mais amor e servir mais. Senhor, diz Efraim, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo da violência? Qual nuvem de tempestade arremessando raios da morte? Jesus mais uma vez responde: é preciso mais brandura e servir mais. E diante de golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir o nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? E mais uma vez Jesus responde: é preciso mais paciência e servir mais. Efraim continua: e a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes? Jesus mais uma vez lhe responde dizendo: é preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? Jesus mais uma vez lhe responde: é preciso mais perdão e servir mais. Já desesperado, por não encontrar alicerces no revide político que aspirava a empreender com mais larga escala, Efraim continua: mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem desespero: convencido de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes, sempre mais. O chefe israelita, manifestando um imenso desprezo, abandonou a sala sem se despedir. Decorridos 2 dias, quando os soldados do Sinédrio chegaram em companhia de Judas para deter o Messias, Ibrahim Ben Assef estava à frente. Para deter o Messias, lá estava ele. E sorrindo, ao algemar-lhe os pulsos, qual se prendesse um terrível salteador, perguntou sarcástico: não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Então, esse texto, aliando-se ao texto Humanidade Real que nós estamos lendo, nos mostra o comportamento de total equilíbrio, de total compreensão daquela situação que se passava, porque Jesus foi preso, açoitado, humilhado, escarnecido, E em nenhum momento mudou o seu comportamento, o seu equilíbrio. E isso era motivo de surpresa, Na verdade, até hoje o é. Muitos não aceitam porque a atitude de Jesus. Não uma atitude de desequilíbrio, não uma atitude de insensatez,
de passividade, mas de absoluta atividade, mostrando, dando exemplo do que verdadeiramente o que é servir. E Emmanuel, nesse texto, Humanidade Real, continua dizendo: crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Por isso, Emmanuel coloca no início desse texto aquela frase, eis o homem, porque ele não apresenta Jesus como condenado, ou como vítima, ou como malfeitor. Ele diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão da dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então, na verdade, o que esse trecho nos traz? E que eu procurei complementar com outro trecho, servir mais. Tudo aquilo que o Cristo fez quando aqui esteve foi divulgar o amor ao próximo. E quando ele nos diz essa frase que ficou para todo o sempre como exemplo do comportamento do bem e de tudo aquilo que ele fez, ou seja, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele está mostrando com todas as letras, com todas as atitudes, com todas as suas pregações, sejam através das lições, das parábolas que ele nos mostrou, que o verdadeiro caminho da luz, que o verdadeiro caminho da salvação, que o verdadeiro caminho do bem, que o verdadeiro caminho de construção de uma vida de paz e de felicidade é o caminho do trabalho e do serviço ao próximo. É claro que nós vivemos num mundo material e materialista, onde todos acham que buscar a felicidade é buscar a construção de bens materiais, a aquisição de bens que o torne cada vez mais rico, pois o verdadeiro sentido de riqueza no mundo material é a aquisição de boas contas bancárias, de boas residências, de veículos e tudo mais que o dinheiro possa comprar. Mas a essência do ensinamento do Cristo e a essência da humanidade real não é a construção de bens materiais, mas a construção do próprio ser. A construção através da prática do bem, da caridade, do amor e do perdão, como Jesus bem o exemplificou. Para que nós consigamos atingir a verdadeira felicidade, aquela que nos traz todo o equilíbrio moral e também intelectual, mas principalmente uma conduta onde consigamos entender o plano em que vivemos, entender essa situação de pandemia que nos incomoda a todos, mas que sabemos é uma necessidade no processo evolutivo. A dor e todas as aflições que vivenciamos são necessidades para que haja o despertamento, para que haja a reflexão em torno do que é importante. Então, que nós possamos tirar dessa lição humanidade real, a essência do ensinamento do Cristo, porque seremos verdadeiramente seres humanos quando olharmos para o próximo, para aquele que nos acompanha e principalmente quando olharmos para dentro do nosso próprio lar, para todos aqueles com quem convivemos diariamente, como irmãos. Entendendo que todas as dificuldades que vivenciamos, sejam situações de ordem de saúde, de ordem financeira, de problemas de relacionamento, são exercícios que o Pai Criador nos proporciona. São oportunidades de crescimento, para que possamos construir dentro de nós
o homem de bem. A tolerância, a calma, a paciência, o equilíbrio para lidar com dificuldades. Exercício que só pode ser praticado e construído num plano de provas e expiações. Mas, acima de tudo, temos que entender que a lição que o Cristo vem nos trazer, a lição de humanidade real, é a lição do perdão e de servir mais e melhor a todos aqueles que nos cercam, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo. Somos todos irmãos em humanidade. Que possamos olhar a todos com tolerância, com respeito e sempre refletindo nas palavras do Cristo, de amor ao próximo, de fé e de perseverança, servindo mais a todos aqueles que precisam de nós. Que o amor do Cristo esteja em nossos corações e que essa data tão festiva, embora não possamos estar juntos, que é do interesse de todos, para aquele abraço fraterno e caloroso, para aquela comemoração que todos nós gostamos de fazer, com toda a paz, com todo o carinho, com todo o amor. Ela seja feita, ainda que virtualmente, pois mesmo à distância estamos unidos pelo coração, pelo amor, pelo sentimento que nos une a todos. Que Deus abençoe essa casa, que a paz e a harmonia esteja sempre presente em todos os seus colaboradores, na certeza de que em muito breve estaremos juntos, podendo nos abraçar e festejar toda a mensagem do Cristo, todo o amor que a doutrina espírita nos ensina a praticar, movida sempre pela mensagem do Cristo Jesus. Muita paz a todos, que Deus abençoe essa casa, fiquem todos em paz. Grande abraço a todos.